Olá pessoal, tudo bom? A marca d'águazinha aí, daqui a pouco ela vai desaparecer, pode deixar que ela não vai atrapalhar a nossa aula. Estamos aqui em mais um vídeo. A gente não pode esquecer que esses vídeos aí eles são apenas complementações às nossas atividades síncronas. Eles não têm o objetivo de substituí-las, tampouco eles dão conta de todo o conteúdo a ser discutido na aula, mas eles são complementações que eu acho que são bacanas, ajudam a compreender coisas que podem ter ficado muito abstratas, ajudam a compreender coisas que podem ter passado despercebidas, e é para isso que a gente está fazendo esse material extra aí. Bem, então sou eu, Vinícius, né? Gravei esse vídeo aqui para mostrar para vocês como na prática os sistemas geodésicos referentes são importantes para a gente na cartografia. Então a gente está nesse capítulo discutindo toda a teoria da construção deles, a importância que eles têm, né? A gente vai ver um pouco na prática como as bases cartográficas carregam as informações desses sistemas nas suas representações e como é importante a gente saber em qual sistema está referenciada a nossa representação, porque por um motivo muito importante, que é o seguinte: quando a gente está trabalhando com cartografia ou até mesmo com geoprocessamento, né, vai ser uma disciplina que vocês vão se deparar lá na frente, a gente faz manipulação e a gente articula dados de diferentes origens, naturezas, escalas, etc. E esses dados eles podem estar referenciados em diferentes sistemas geodésicos. Quando a gente faz a articulação de todos esses dados num único sistema, a gente tem que fazer a conversão deles para um só, né? A gente não consegue, não é legal, não dá para a gente trabalhar com cada dado num sistema geodésico diferente, por exemplo, porque isso faria com que a gente tivesse deslocamento entre esses dados e a gente não faz o cruzamento correto das informações. Isso vale também para as projeções, para os sistemas de coordenadas, né? Para todos para as escalas também isso é importante levar sempre em consideração, por mais que a gente muitas das vezes faça articulação de dados em diferentes escalas, né? É importante sempre levar em consideração, porque tudo isso tem a ver com o georreferenciamento do dado. Bem, então só para recapitular aqui, a Terra ela é um geóide. O geóide é uma superfície imperfeita que sofre variações, inclusive ao longo do tempo e também no espaço, né? Então é uma superfície que dificulta, né, as representações cartográficas por ser irregular, e a gente tem que substituir essa superfície irregular por modelos matemáticos, sistemas que vão criar condições para essa representação, para que essa representação seja possível. Então, para isso, né, um primeiro passo é a gente substituir essa forma irregular da Terra por uma forma regular matematicamente, né, e que se aproxime mais dessa forma real. Então, por isso a gente cria os elipsoides de referência, que são esferoides, né, um leve achatamento nos polos. Ou seja, então dessa maneira eles são construídos a partir de um semi-eixo maior, um semi-eixo menor. Esse semi-eixo maior e semi-eixo menor nos dá também uma outra característica desse elipsoide, que é o fator de achatamento. Os sistemas geodésicos não tratam somente da construção de um elipsoide. A gente leva em consideração também um ponto origem, um ponto de amarração. Nos sistemas topocêntricos, esses pontos de amarração eles estão sempre referenciados na superfície da Terra. Seu posicionamento, orientação, os parâmetros estão sempre associados a um ponto origem que está na superfície terrestre. São assim os sistemas mais antigos. Aqui no Brasil, por exemplo, Córrego Alegre, o SAD 69. Já os sistemas geocêntricos têm esse referencial, ele é localizado, né, a partir de sistemas computacionais no centro do geóide, por isso são conhecidos como sistemas geocêntricos. Ponto de amarração, referência é outro, está lá no centro do geóide.
Nesses sistemas, esses sistemas são os mais modernos, fazem uso de instrumentos mais modernos, como o GNSS. E a gente tem como exemplo desses sistemas o WGS-74, Cirrus 2000, entre outros. Bem, aqui eu trouxe diferentes tipos de representação e vou mostrar para vocês que nessas representações a gente sempre tem as informações do sistema geodésico de referência. Aqui nessa primeira, né, que está aberta aqui, é o mapa físico do Brasil. Nesse mapa físico aqui, vocês notem mapa, porque ele não está, né, como a gente vê as características do mapa, ele não está articulado em folhas como as cartas, ele é a representação de um todo numa única folha. Também está numa escala um pouco menor se comparado às outras representações que eu vou mostrar, mas como eu disse também, não é simplesmente a escala que vai diferenciar uma carta de um mapa, mas acaba sendo um parâmetro de comparação também. As principais, a bibliografia ela fala sempre sobre a questão da escala, apesar de eu levar em consideração, né, como fator mais importante a questão de estar articulado ou não em folhas. Vou ampliar aqui o zoom no mapa, porque o que eu quero mostrar está lá embaixo. Vamos ver se carrega. Olha aqui. Deixa eu carregar. Projeção policônica. Guardem essa informação. Projeção vai ser um assunto na próxima aula, se eu não me engano. Datum horizontal, Cirrus 2000. A gente poderia até omitir a informação de datum, deixar só Cirrus 2000, porque o sistema geodésico de referência terrestre, né, ele vai muito além do que simplesmente um ponto de origem. Nesse caso aqui é geocêntrico. Ele dá conta de outras coisas também, como uma rede de pontos de altimetria, gravimetria, planimetria, ou seja, muito mais do que simplesmente um ponto de origem, né? Então, Cirrus 2000, né? E o datum vertical está lá em Imbituba, marégrafo de Imbituba, ou seja, é a origem de medição das nossas altitudes. Então o mapa físico do Brasil ele traz essas informações dentro desses sistemas que ele está, né, referenciado. É um mapa recente, né, 2017, por isso já vem com a informação, né, com a referência do Cirrus 2000, que hoje é o sistema geodésico oficial do Brasil. Inclusive ele é regulamentado por lei, né? Vou fechar aqui esse mapa e aí a gente vai cair aqui na carta Cabo Frio. É uma carta de 1 para 50 mil. Vou ampliar o zoom aqui também. Uma carta topográfica 1 para 50 mil. Todas essas representações eu tirei do site do IBGE. Quem tiver interesse é só dar um pulo lá, pode baixar, né, em geociências, downloads, né, cartas topográficas, mapas temáticos, mapas de base, tá tudo lá para dar download. Então, olha aqui, a carta, olha a característica da carta, articulada em folhas, olha lá, articulação da folha. Então aqui estão as folhas articuladas, Silva Jardim, Morro de São João, Barra de São João, são as cartas vizinhas de Cabo Frio, né? Então, Araruama de um lado, Farol do Cabo do outro. Então as cartas topográficas elas estão sempre articuladas, são folhas articuladas, né? Então isso é interessante para quem ficou com dúvida na última aula. E olha aqui, datum vertical, ou seja, a origem das medições de altitude marégrafo de Imbituba, lá em Santa Catarina, e o horizontal Córrego Alegre, Minas Gerais. Tá vendo? Aqui a gente já tem uma representação dentro de um sistema topocêntrico, né? Córrego Alegre já é um sistema já diferente do mapa anterior, não é isso? Então, se eu tivesse, por exemplo, trazer informações dessa carta para o mapa, eu teria que fazer a conversão, né, de um sistema para outro, porque senão a transformação, na verdade não é conversão, é transformação, porque senão a informação não iria cair exatamente onde deveria. É importante a gente estar atento a isso. Vou fechar aqui, carta Cabo Frio. Estou com uma outra carta topográfica em outra escala, essa 1 para 25 mil,
uma carta de Brasília. São poucas as cartas de 1 para 25 mil do IBGE, tá? Normalmente assim, ainda é de responsabilidade do IBGE essa escala, mas são poucas as cartas que tem. Maior que isso são as prefeituras, né? Vou descer aqui. Vamos lá. Olha aqui. Primeiro vou ver a articulação das folhas. Vou mostrar para vocês que isso aqui também está articulado. Olha aqui. Brasília Sudoeste, Brasília Noroeste, Brasília Nordeste, Brasília Sudeste, Taguatinga, Ribeirão, Ponte Alta. Ou seja, são as folhas vizinhas. Essa folha aqui que a gente está fazendo uso. Ou seja, as cartas estão sempre articuladas em folhas. Se eu for lá no IBGE e baixar Brasília Sudeste, eu vou ver que é a continuação do mapeamento dessa área aqui. Ou seja, está dentro de um todo articulado. Olha lá, dentro de Brasília onde está essa folha? Está aqui. A Brasília Sudeste vai estar vizinha, né, a essa área aqui. Essa aqui é a representação do Distrito Federal. Então aqui está a Brasília Sudeste. Brasília Noroeste aqui em cima. Tá? Então vamos lá. Aqui, datum vertical Imbituba, datum horizontal SAD 69, já um sistema diferente do anterior, né? Então primeiro foi o Sigas, depois Córrego Alegre, que é o mais antigo, né? um dos mais antigos, perdão, e o SAD 69, que é antigo também, está entre esses dois aí, né? Foi o que a gente usava até bem pouco tempo atrás, até antes da gente migrar para o Sigas 2000. Saímos dos topocêntricos para os geocêntricos. Então, interessante aí, a gente está sempre observando isso. É uma informação agora que vocês vão ter que dominar. Projeção universal transversa de Mercator, a gente vai ver isso mais à frente, que são as projeções, o que é a projeção UTM, né? Importante para a gente. Bem, vou fechar. Agora a carta-imagem. É um outro tipo de representação, né? Vimos um mapa, duas cartas, agora uma carta-imagem. É uma carta que faz uso de uma imagem de satélite como um plano de informação. Em cima dessa imagem eu vou colocar algumas informações, né, da base cartográfica. Por isso eu faço uma carta-imagem, né? Poderia até colocar informações temáticas também, por que não? Bem, eu vou, né, aqui nesse caso aqui não é nem uma imagem de satélite, tá, pessoal? São ortofotos. Um mosaico de ortofotos. Mosaico é quando a gente une diferentes fotos, né? E aí eu tenho lá na informação, projeção UTM, a gente vai ver isso, FUS 24. Datum vertical Imbituba, Marégrafo de Imbituba, é a nossa referencial de altitude. E o horizontal, Sigas 2000, voltamos para o Sigas 2000. Isso porque também essa carta também é nova, né? Recente. Então a gente já está trabalhando dentro do sistema, né? Sigas 2000. Olha onde ela está localizada, no Rio de Janeiro. Está lá no Noroeste Fluminense. E aqui, olha lá. Não, aqui não tem nada. Foi construída lá em Paradas de Lucas, o pessoal do IBGE de Paradas de Lucas. Que agora, se eu não me engano, o pessoal migrou para o centro do Rio. Ficava perto da onde eu morava. E aqui a articulação da folha, olha lá. As folhas articuladas. Ou seja, essa carta também não está isolada. Ela faz parte de um conjunto de folhas articuladas. Por isso a gente chama de carta. Está numa escala de maior detalhe também, mas como eu vinha dizendo, sempre digo para vocês, a escala não é o melhor parâmetro para a gente fazer comparações entre diferentes tipos de representação. Apesar de ser sempre citado pela literatura, a questão de estar articulada em folhas é sempre um dado bem mais interessante. E olha aqui as articulações, isso aqui tudo é a articulação das folhas. Aqui eu posso ver a articulação das folhas vizinhas, mas isso aqui eu vejo a articulação do conjunto de cartas para o estado do Rio de Janeiro. São muitas cartas, né? Todas elas com o objetivo de representar o estado do Rio de Janeiro, né, nessa escala que ela está se propondo aqui, que é uma escala de 1 para 25 mil, 1 para 25 mil. Né? Então, maravilha. Vou fechar aqui também a carta, e aí eu vou já, né, pro SIG. Estou aqui com o ArcGIS aberto. Isso aqui é a base digital dos países do mundo, né? E eu quero mostrar para vocês que essas informações do sistema geodésico,
né? Sistemas de coordenada, que nós veremos mais à frente, projetivos, eles são ponto fundamental para a gente, eles são carregados até mesmo para quando a gente vai construir mapas temáticos. A gente vai carregar esse tipo de informação na representação, para onde a base cartográfica for, essas informações vão juntos, porque elas são importantes para o georreferenciamento dessas bases cartográficas. Sem elas, a nossa base cartográfica não estaria georreferenciada. Sem esses modelos, né, são importantíssimos. Então eu vou clicar com o botão direito, vou mostrar para vocês. Olha lá, já abre aqui, né, sistema de coordenada, eu estava mexendo nele, então já abriu direto nele. Olha lá, está aqui no Sirga 2000 essa base. Olha aqui as características do Sirga 2000, né? O esferoide que está fazendo uso, o eixo maior, o semi-eixo menor e o fator de achatamento, né? Olha que interessante. Existem vários outros. Olha o SAD69 aqui, já muda as informações. É um outro esferoide, é um outro semi-eixo, é um outro fator de achatamento. São sistemas diferentes uns dos outros. Então tem aqui um conjunto grande, né, de possibilidades. Tem alguns outros topocêntricos locais. Olha o córrego Alegre aqui. Olha outra característica totalmente diferente. Ou seja, são muitos os sistemas de projeção e os sistemas geodésicos que eu tenho disponíveis. Eu sempre tenho que estar atento na cartografia digital, né, saber em qual sistema está o meu dado, porque as informações elas podem não casar exatamente, né, perfeitamente no espaço, caso eu esteja trabalhando com dados em diferentes sistemas e não ter feito as conversões, né? Se eu tiver com tudo definido, bonitinho nas minhas bases digitais, o próprio sistema faz essa conversão e localiza tudo de forma correta, né, num sistema único, né? Mas se não tiver definido, a gente pode trabalhar de maneira errada. Isso é muito preocupante, isso é muito perigoso, né? Bem, queria mostrar para vocês isso, né? Como isso tem impactos, como que a gente está vendo aí os sistemas geodésicos, ele tem repercussão na prática também, não é só algo que fica na teoria, não. Uma vez que a gente for construir um mapa, seja ele temático, ou estiver manipulando bases digitais, fazendo análises espaciais de geoprocessamento, a gente tem que levar em consideração, né, o sistema geodésico pelo qual essa base está referenciada, ou esse dado está referenciado. Até mesmo quando eu faço levantamentos de campo, eu tenho que botar lá no GPS bonitinho, né, em que tipo de sistema eu quero fazer o posicionamento das minhas informações, o levantamento das minhas coordenadas. Se eu altero o sistema, os valores de coordenada eles acabam sendo diferentes para, né, a gente vai colocar, a gente pode, se não estiver atento a isso, localizar as coisas de forma incorreta na superfície terrestre. Então é isso. Vou parando por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Até mais. Fui.